Direitos do homem, direitos humanos, direito do cidadão, como é que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só, para você que ainda não se inscreveu, pessoal, me permita esse lembrete. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no nosso canal, no canal do J Bosco, do JB, que está ficando muito bom com a sua participação. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão entendendo bem o espírito da coisa, estão sugerindo novos temas, pedindo que a gente faça algumas abordagens diferentes, ou mesmo falar sobre alguma coisa que não tem sido tão falado. Deixa seu joinha lá, seu like se você gostou. Isso é bom, faz bem aqui para o coração. Não se esqueça de acionar o sininho, pessoal, importantíssimo, que você será notificado quando tiver lá novos vídeos. E vamos em frente, porque é para frente que se vai. É para frente que se vai. Direitos humanos, nós colocamos aí logo no início, uma mão estendida no sentido de meus direitos são meus. Dê-me os meus direitos, respeite os meus direitos. Dignidade humana é um conjunto de princípios e valores que tem a função de garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados pelo Estado. Quando se fala em dignidade humana, nós estamos falando exatamente nisso, os direitos humanos, os humanos direitos. A palavra dignidade, ela tem um significado muito interessante, que significa mérito, significa merecimento. Aqui, não necessariamente neste sentido, porque os direitos humanos não é que são méritos meus, mas eu sou merecedor deles porque sou humano, e eles existem porque eu sou humano. Senão seria direito dos animais irracionais ou qualquer outra coisa nesse sentido. É o direito das pessoas, é o direito do ser humano. E o principal objetivo é garantir o respeito em questão de valores pessoais. Valores pessoais, guardem isso que nós vamos comentar, resguardando o bem-estar de todo cidadão através da ação dos seus governos. Esse conjunto de princípios está ligado aos direitos e deveres do cidadão e envolve condições que são necessárias para que uma pessoa tenha uma vida digna, agora sim, digna, merecedora de respeitos, merecedoras de toda atenção, não só por parte do Estado, por parte do governante, mas por parte das pessoas de um modo geral, pessoal, de um modo geral. Vamos lá, então, tem algumas considerações aqui que precisamos fazer. A história dos direitos humanos, foco, dignidade humana. Não dá para falar de dignidade humana sem falar em direitos humanos. É muito interessante essa coisa, a luta pelos direitos humanos desde o século IV antes de Cristo, desde o século VI antes de Cristo já se falava e se colocava em prática essa coisa de direitos humanos. Cícero, então imperador de Roma, quando conquistaram Babilônia, ele decretou a libertação de todos os escravos e direito à escolha religiosa de todas as pessoas, independentemente de sua origem. Bacana, pessoal, essa coisa de não solapar o direito das pessoas. E hoje nós brigamos, aspas, nesse sentido, não é? Não usurpe o meu direito. Quais são os meus direitos? Não é? Muito interessante isso. Eu tenho direito à liberdade, direito à expressão. A nossa Constituição ela é muito clara nesse sentido. Quais são os direitos fundamentais do homem? Não é? Ali estão no artigo 5º da nossa Constituição algumas
diretrizes, por assim dizer, foram escritas ou previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso, pessoal, em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tanto absurdo, tanta coisa desumana que aconteceu naquela época. Então, eram dos 58 países signatários ou que participavam da ONU naquela época, 48 países assinaram essa Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, é importante a gente salientar que foi assim, uma forte inspiração da Revolução Francesa de 1889, cujo lema era Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso com uma forma de humanizar mais a forma de gestão, por assim dizer, da coisa pública, né, por parte dos governantes. Existe uma classificação ou uma divisão bem interessante, bem clássica dos direitos quanto à geração. Então, os direitos de primeira geração são aqueles direitos referentes às liberdades individuais e civis, como direito de locomoção, de propriedade, de segurança de opinião, de expressão, de crença religiosa. O direito de segunda geração, que compreende direitos sociais ligados ao trabalho, educação, saúde, habitação, cultura, lazer, segurança. Os direitos de terceira geração, aqueles direitos coletivos da humanidade, como defesa ecológica, olha que interessante, paz, desenvolvimento, autodeterminação dos povos. Observe que cada geração tem um foco assim bem distinto. E os de quarta geração, pessoal, a partir do meado do século XX, em que a preocupação principal estava relacionada à bioética, né? Espaço para discussão, consolidou-se então o que chamamos de quarta geração, a qual contempla o impacto da ciência nas vidas futuras, a inter-relação entre seres humanos e meio ambiente, e, de novo, tudo isso com uma forte ligação entre liberdade, igualdade e fraternidade, que nós falamos lá da Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, é composta de 30 artigos. Eu havia pensado em ler cada uma, mas ia ficar muito no ar e não daria tempo para a gente explicar, porque cada artigo desse dá para a gente fazer um vídeo somente sobre ele. Por exemplo, o artigo 1 diz dignidade humana, liberdade e igualdade. Dignidade humana. É por isso que eu estou enfatizando essa coisa da Declaração dos Direitos Humanos, que nós estamos falando efetivamente, ou queremos enfatizar a questão da dignidade humana. Eu digo para os meus alunos que amanhã, quando estiverem fazendo uma petição ou um recurso, e que se colocar essa expressão dignidade humana, os olhinhos do juiz vão brilhar. Opa, por quê? Porque isso é um divisor de águas. Isso é um divisor de águas. A justiça como valor intrínseco ao ser humano é dignidade humana. Não é? Nós podemos... Aí vem direito à não discriminação pessoal e até lá no artigo 30, proibição de práticas contra esses direitos e liberdades, etc. Lindo, lindo, lindo. É uma coisa que a gente deveria ter em mente o tempo todo, porque está falando dos direitos humanos, dos seres humanos, das pessoas. Na prática, esses direitos são direitos de todas as pessoas, direitos humanos. Preste atenção, preste atenção. Aqui, no card, nós falávamos ainda ontem, bem recentemente, pelo menos na gravação, foi ontem, nós falávamos exatamente sobre essa questão de merecimento. É esse o nosso negócio? Os direitos são respeitados na sua totalidade? É isso que a gente falava lá. Existe uma igualdade formal ou jurídica que fala sobre
que está lá na nossa Constituição. Somos iguais em direitos e deveres, do ponto de vista legal. Mas e no dia a dia? Pessoal, são tantos preconceitos, são tantas distorções a respeito dos direitos humanos, a respeito da dignidade humana. São valores introjectados ao longo da existência, coisas ultrapassadas, que não dá para aplicar hoje. As pessoas merecem respeito pelas suas opções. Ao Estado, e muito menos a nós, cidadãos comuns, não compete, sabe, ao Estado não compete legislar sobre a felicidade das pessoas. E quem somos nós para julgarmos as pessoas? Elas são felizes assim, que assim continuem. Pessoal, são tantos os conceitos, são tantos pontos de vista diferentes. Os ministros do STJ, do STF, perdão, Supremo Tribunal Federal, eles têm cada uma opinião tão díspare a respeito disso. Tem uma série aqui dessas considerações que realmente não dá tempo para a gente ler o tempo todo, mas, pessoal, vale a pena, a gente precisa fazer uma reflexão mais aprofundada. Aqui nós não temos tempo efetivamente para isso. Mas olha só, essa questão do respeito à dignidade humana, ela é necessário para que exista de forma efetiva um mínimo um mínimo existencial, de existir enquanto ser humano, de existir muito mais do que cidadão, existir como pessoa. Isso que é dignidade. Não é? Como é que se torna mais efetiva a proteção dos direitos humanos? Pessoal, primeiro, através da educação, da nossa formação, não é? Depois, através da utilização dos diversos institutos jurídicos que existem, do Poder Judiciário, não é? Para coibir determinados abusos nesse sentido. É uma pena, o assunto é promissor, é muito interessante, mas dignidade humana, pessoal, é isso. É o merecimento ao respeito à sua pessoa, aos seus valores, à sua vida como um todo. Tá bom? Um abraço, turma. Até!